Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Fico muito feliz em ter todas as pessoas aqui. Novamente, né, estamos com outro tema extremamente importante. E, como de costume, né, Sandrinha, a gente trouxe nossos convidados mais que especiais lá da Consolidar, a Sandrinha, né, para dar um apoio aí, e o Humberto, o nosso palestrante aí dessa sessão maravilhosa. Seja muito bem-vindo, Humberto. Nossa, eu costumo falar, tipo assim, que a nossa equipe é meio de lua. Tem dia que eles estão bem tímidos, tem dias que eles estão bem falantes. Eu espero que hoje seja o dia que eles estejam bem falantes. Enfim, pode ficar à vontade, Humberto, qualquer coisa, eu estou aqui disponível. Se tiver Maravilha. dúvidas também, eu leio no chat para você, tá? Caso eles coloquem Ah, dúvida aqui no chat. tá bom, maravilha. Então, o chat é uma ferramenta bem bacana também para a gente utilizar. Eu também vou usar o chat porque eu coloquei um QR Code na apresentação, mas me lembrei que o QR Code não é muito prático, que as pessoas têm que ficar apontando para a tela, abrindo outro link. Então, eu vou botar as informações do QR no chat, aí eu acho que isso também pode auxiliar bastante. Na verdade, são coisas que já fazem parte do universo de vocês, mas como vocês fizeram algumas perguntas bem interessantes naquele formulário, né? Eu gostei muito, porque isso praticamente me entregou a apresentação, né? Já me deu o que precisava para a gente trocar, então foi maravilhoso, porque pôde direcionar muito bem a nossa troca. Bom, deixa eu me apresentar então. Eu sou Humberto Baltar, eu sou um homem preto com cabelo black, barba e bigode. E hoje eu estou usando uma camisa branca e atrás de mim tem uma parede em tom de bege. E eu estou usando também o colar do autismo. Na ponta do colar tem a minha identidade PCD, porque eu sou um homem autista com TDAH, dislexia, altas habilidades e superdotação. Então, acho importante trazer esse marcador, né, que eu trago, porque isso me inclui também no espectro do autismo, né? Então, a gente está no Abril Azul, então acho que essa é uma informação que se torna importante também de ser compartilhada aqui para a gente poder crescer juntos, né? Bom, então eu vou compartilhar minha tela com vocês para poder guiar aqui o pensamento, para poder orientar a nossa troca. Eu vi que a Karina levantou a mão, é isso mesmo? Fica à Sim, vontade. Isso, bom dia, pessoal. Bom dia. Eu estou sem a câmera porque eu estou com um problema de internet aqui, e aí fica ruim a minha conexão. Então, eu preferi desconectar a câmera. Então, peço desculpas por isso, mas estou aqui com vocês. E aí, Alberto, eu só queria aproveitar que você trouxe essa questão da identificação, né, dos nossos, das pessoas que têm uma deficiência, mas elas são ocultas, né? E lembrar que nós fizemos recentemente aí na Inova, então, quando, né, nosso time perceber esse colar, né, então esse símbolo aí é de uma deficiência oculta. Nós fizemos o café com prosa com os nossos PCDs, para sinalizar que existe, então, né, essa forma de se identificar, assim como também orientamos com todos os direitos que hoje, né, nós temos disponíveis, aí todas as ajudas e apoios que nós temos disponíveis para as pessoas que se enquadram como pessoas com deficiências, né, sejam elas físicas, cognitivas, as ocultas e as não ocultas. Então, obrigado por você lembrar, até para que a gente, quando esteja aí na nossa comunidade de trabalho, enxergue alguém com, né, com esse colar, com esse símbolo, a gente já reconheça também no outro a deficiência. Obrigada, viu, Alberto? Nossa, maravilhoso, maravilhosa essa intervenção, porque é muito importante a gente, de fato, conhecer as especificidades daquelas pessoas que nos cercam, né, para que a gente possa se tornar o mais empático possível, né? Então, muito boa essa observação. Eu estou compartilhando aqui a minha tela com vocês, né, por dentro do espectro, né, para a gente poder caminhar juntos a respeito dessa pauta tão fundamental. E aí eu trago aqui, né, já entrando em algumas falas que vocês trouxeram, algumas perguntas muito importantes. Eu trago 4 pontos que atendem algumas dessas perguntas, né? A primeira, uma pergunta interessante que era sobre
a natureza, né, dessas dúvidas que surgem. Então, o que acontece aqui, gente, fica aqui. Esse é um espaço seguro, vocês podem ficar tranquilos. Ninguém precisa ter receio, né, de falar alguma coisa que possa soar, por exemplo, capacitista ou preconceituosa, de maneira alguma, porque esse é um ambiente de aprendizado. E eu sempre gosto de dizer uma coisa, né, que eu sou educador há mais de 20 anos e, na minha opinião, hoje não existe nenhuma forma tão potente de educação no Brasil quanto a educação continuada ou formação continuada, que é o que a gente está fazendo aqui. Para vocês terem uma ideia, nem as escolas, né, que são os ambientes de maior papel educativo no país, estão fazendo isso. As escolas não têm momento para falar sobre Down, sobre o autismo, com as famílias e com os professores. É assustador, mas essa é a grande verdade. Muitos professores não conhecem as características do autismo, não sabem acolher uma criança autista em sala de aula. E enquanto isso, a gente tem empresas e frentes aqui como a Inova trazendo essa troca. Então é muito gratificante para mim estar aqui, porque eu sei como é rara essa discussão hoje ainda no Brasil. Então, uma alegria muito grande. E o chat, podem usar e abusar dele. Quem não quiser usar o microfone, né, que tem pessoas que são tímidas, enfim, fiquem à vontade também. E papel e caneta na mão é legal porque tem conceitos que a gente pode trazer aqui que de repente alguém nunca tem ouvido falar. E eu vou trazer alguns desses conceitos porque eles nos ajudam a navegar sobre esse tema, tá certo? Bom, outro ponto importante, escolher estar aqui de verdade, né? Que são muitas notificações, muitas mensagens que chegam, porém, é importante a gente ter esse cuidado, até com a gente mesmo, né? Para a gente não perder nada fundamental do que vai ser trocado. Perfeito? Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui uma breve apresentação de quem eu tô. O que que me traz aqui para falar de famílias atípicas? Bom, principalmente é o fato de que eu me descobri autista através do meu filho Apolo, de 6 anos, que é esse menino que está aqui pintando comigo nessa foto, né? A gente estava colorindo ali, a gente estava fazendo as brincadeiras e eu percebia, por exemplo, que ele sempre seguia certos padrões nos desenhos, ou quando estava brincando de carrinho, colocava os carrinhos enfileirados. Mas no dia que ele ficou repetindo a mesma música, que eu vi aquilo, foi até aqui na sala, em 2021. Ele ouvia uma música, repetia. Ouvia a música, repetia de novo. Eu olhei aquela cena e falei, puxa, eu costumo fazer exatamente a mesma coisa. Quando eu gosto muito de uma música, eu fico ouvindo direto a mesma canção. Será que eu também sou autista? E aí procurei saber, procurei psiquiatras, neurologistas, até que tive o diagnóstico não só do autismo, mas também do TDAH, da dislexia, das altas habilidades e superdotação, né? E aí, através dessa descoberta, acabou surgindo um coletivo chamado Pais Pretos, onde a gente conversa com várias famílias sobre esses desafios que surgem para nós durante a criação dos nossos filhos. Perfeito? Bom, o que mais que a gente pode trocar, né? Algumas siglas. Eu coloquei aqui um QR Code, mas como eu estava dizendo, né, o QR às vezes não é prático para as pessoas porque ele te obriga a sair da tela e tudo mais. Então, aqui no chat, eu vou deixar todas as siglas que esse QR Code traz. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui rapidinho. Pronto. Bom, a primeira sigla é o TEA, depois a gente tem o TAG, depois. Ó, cuidado, hein? Esse tag não é o tag do carro, não, né? Não é o tag do estacionamento, não, hein, gente? Tem também o TOD. Esse aqui, que é a sigla que eu uso muito, as pessoas estranham bastante. E a última é essa. Bom, maravilha. Já botei todas elas aqui no chat. E aí a pergunta é: vocês conhecem todas essas siglas? Quais dessas vocês conhecem? Ou melhor, tem alguma que não conhecem? Que aí a gente fala que se tiver alguma dessas siglas que alguém não conhece, é só perguntar, ou no chat ou no microfone, só para a gente poder ter uma percepção, né, de como essas abreviações estão socializadas, né? Acho válido a gente ter essa troca. E aí, todo mundo conhece todas essas aí no chat? Teia,
Teia, todo mundo conhece? Ok? Sim? Ah, legal. Então, Teia, beleza. Próxima, tag. Todo mundo familiarizado com tag? Nossa, a galera tá antenada, legal. Toque, todo mundo conhece? O toque, muita gente faz até brincadeira, né, usando o toque. Inclusive, a gente vai falar sobre essas brincadeiras também, gente. Cuidado com essas brincadeiras. É muito comum a gente ver, às vezes, até na empresa, a pessoa falar: olha o meu toque, sem a pessoa ter toque. Ela diz isso só como uma brincadeira para dizer que ela tem muitas manias. Existe um nome para isso, gente. Um nome chamado capacitismo, e tem um outro nome chamado psicofobia, né? São nomes que meio que acabam estigmatizando pessoas que têm algum tipo de questão com a saúde mental. Então, é muito aconselhado a gente evitar brincadeiras com essas siglas quando a gente não tem, de fato, esses diagnósticos. É só um parêntese já respondendo uma das perguntas que chegaram aqui. Mas a Karina levantou a mão, fica à vontade, Karina. Deixa eu desacionar meu microfone aqui. Eu, assim, esses momentos, viu, Humberto, tem sido para mim de muito aprendizado e realmente eu não domino, por isso que hoje a Consolidar é a nossa parceira para nos ajudar a expandir essa consciência. E, assim, desses todos que estão aí no chat, salvo o TEA e o TDAH, eu desconheço todas as outras. Então, assim, é, a galera aí está mais atualizada, a turma está mais atualizada, mas eu gostaria de te pedir que você falasse brevemente de cada uma dessas siglas e o que significa. Pode ser? Com certeza, está aqui no nosso roteiro. Estão aqui, ó, Então, todas tá elas estão bom. aqui. É que eu tô ansiosa, tô curiosa e ansiosa. Tá ótimo. Vamos lá, então. Desculpa atrapalhar aí o Maravilha. Não, raciocínio. é isso mesmo. A gente gosta de antecipar justamente para gerar esse suspense, né? E aí, ó, além dessas siglas, tem outras questões também que eu acho importante a gente falar sobre, que são outros termos que aparecem quando a gente fala de neurodiversidade, né? E a pergunta que eu faço nesse segundo QR Code é a seguinte: você tem algum familiar vivendo nessas condições, né? Então, para responder essa, a gente precisa passar pelas condições que estão aqui na tela. Bom, então, TEA, como todo mundo aqui já está familiarizado, é o transtorno. E aí, gente, já vem o primeiro detalhe aqui, que alguém já perguntou no chat, eu já vou até responder falando da sigla. Tem duas formas de falar essa sigla. E existe uma mais politicamente correta e uma menos. O transtorno do espectro autista, que é a mais usada, só que hoje as pessoas mais aprofundadas no tema, elas não aconselham que a gente diga transtorno do espectro autista. Por quê? Porque quando você fala espectro autista, você está entendendo que o espectro ele é um só para todos os autistas. Então, se recomenda que a gente fala transtorno do espectro do autismo. Por quê? Porque cada pessoa tem um autismo diferente. Então, o meu espectro é diferente do outro. Por exemplo, eu não tenho crise com barulhos. Eu sou autista, mas se eu estiver num lugar com muitos sons e muitas pessoas, isso não me desregula. O meu filho, por outro lado, o Apolo, se ele estiver num lugar muito barulhento, ele fica bastante desregulado. Então, quando eu digo transtorno do espectro do autismo, eu entendo que esse espectro ele está no autismo e não na pessoa, no autista. Então, é bem interessante a gente ter esse cuidado, até para não estigmatizar pessoas. A segunda sigla, o TAG, que não é aquele tag do estacionamento, é o transtorno da ansiedade generalizada que hoje afeta muitas pessoas, principalmente no pós-pandemia. A gente teve um salto de pessoas com crise de ansiedade na pandemia, por quê? Porque a gente passou a trabalhar muito mais no digital e esse monte de notificações e demandas desestabiliza muitas pessoas. É importante conhecer o transtorno da ansiedade generalizada, porque quando uma pessoa entra em crise, a gente precisa conhecer formas de ajudar essas pessoas, né, a saírem dessas crises. E o mais aconselhado é justamente escutar. Você dá escuta a essa pessoa. Chega ali no cantinho, como é que você está, do que você precisa, trazer uma água e respeitar aquele momento daquela pessoa. Porque geralmente quando a gente vê alguém em crise, a gente quer logo tirar a pessoa, né? É um estímulo natural. Só que quem já está ansioso precisa de tranquilidade, calmaria para sair desse lugar.
Por isso que a gente aconselha a primeiramente dar escuta para essa pessoa, para que ela possa se recompor ali no tempo dela, no momento dela e da forma que ela precisa. Karina, fica à vontade. Estou muito curiosa hoje, Humberto. Deixa eu te falar, quando você fala de TAG, né, que é o transtorno da ansiedade generalizada, é isso? Sim, Tá, não é um transtorno que ele, de repente, ele é genético, mas ele pode ser desenvolvido sim, pelo ambiente, pela situação de exatamente. vida, né? Não é Sim. algo um pouco diferente, talvez, do TEA, né? Uhum. TDAH, ele Sim. pode ser desenvolvido, é isso? Exatamente. Inclusive, foi muito bom você falar nisso, porque você me lembrou de explicar por que que eu trouxe essas siglas. Que alguém pode falar assim, poxa, mas a nossa troca era sobre autismo, por que que ele trouxe um monte de outras coisas aqui? Gente, a verdade é que em 85, 83% dos casos, infelizmente, o autismo nunca está sozinho. Ele sempre traz alguma comorbidade. No meu caso, eu tenho altas habilidades de superdotação, que é aquele AHSD ali. E também tenho o TDAH, que é o transtorno do déficit de aprendizagem ou do déficit de hiperatividade e ansiedade. Então, não veio sozinho o meu autismo, né? Ele tá com companhia, né? Tem pessoas que têm o TAG, no caso, ansiedade generalizada. Tem pessoas que têm o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é você ter aquela cisma com padrões, né? Todo mundo sabe que o autista tem rigidez cognitiva, né? Ele tem já essa fixação por padrões, mas nem sempre é algo que afeta o que a gente chama de função executiva. Por exemplo, quem tem toque, se tiver, por exemplo, na sala do trabalho, ali no escritório, um quadro na parede que está torto, gente, enquanto não endireitar aquele quadro, quem tem toque de verdade não vai conseguir performar. A pessoa vai precisar que alguém ajuste aquele quadro para ela conseguir se concentrar em qualquer outra coisa. Mas enquanto não arrumarem o quadro, esquece. Não adianta pedir para concentrar no trabalho, pedir para a pessoa focar, porque ela precisa que tudo esteja em ordem, no padrão que ela entende para a coisa realmente seguir adiante. E o TOD é o transtorno opositor desafiador. A gente fala muito dele em crianças, mas as pessoas crescem e aí continuam com o TOD. E muitas vezes ele não é falado. Então é importante também abordar, porque uma das características do TOD em adultos é justamente a dificuldade para lidar com autoridade, hierarquia, chefia nas empresas, nas organizações. Então, é realmente, como o nome já diz, é desafiador mesmo você receber ordens, principalmente ordens que não fazem sentido para você. Então, quando a gente tem um colaborador com TOD, é muito importante detalhar aquele comando, explicar o porquê daquela necessidade de cumprir um determinado procedimento que às vezes parece ilógico, mas tem toda uma razão de ser, né? Então, essas siglas são para a gente entender que o espectro, como o nome já diz, por ser espectro, ele é muito amplo e cada pessoa vai ter diferentes lugares aí nesse espectro do autismo, né? Então, como eu disse, eu tenho algumas dessas letrinhas que é o altas habilidades de superdotação e o TDAH. Tem gente que vai ter o TAG, tem gente que vai ter o TOC e tem gente, inclusive, que vai ter todas elas compartilhadas, né? A gente chama, tem gente que chama até de deficiências múltiplas, né? Porque são várias juntas ali. E, inclusive, quando a gente fala no autismo, a gente tem os níveis de suporte. Vocês já sabem disso, né? Tem o nível 1 de suporte, que ele tem dificuldade na interação social. Tem o nível 2 de suporte, que a dificuldade ela se insere também na comunicação funcional, que é você formular frases, trocar. E tem o nível 3 de suporte, que além da interação social e da comunicação, ele afeta a autonomia. A pessoa não consegue, por exemplo, escovar os dentes sozinha, se vestir, tomar banho. Então, ela tem uma dependência muito maior. E hoje já se fala em nível 4 de suporte, que são aqueles comprometimentos que estão além da autonomia. A pessoa, infelizmente, às vezes está presa a uma cadeira de rodas, a um tipo de equipamento ali para ela ter infusões para se alimentar,
porque ela tem algum comprometimento maior. Então, para vocês verem como é amplo o espectro, né? Então, é muito importante ter um momento como esse para a gente poder ter essa troca que muita gente não sabe disso, né? E aí, agora que a gente já falou sobre essa pluralidade dentro da diversidade que existe no espectro do autismo, aí vem aquela pergunta do segundo QR Code. Alguém tem aqui ou autismo, ou alguém na família, ou um conhecido próximo, né, que vive essa realidade? Porque aí a gente já consegue, né, falar de uma maneira muito mais assertiva sobre o assunto, né? E aí, inclusive, trazer essas dúvidas que já até chegaram, muitas delas aqui no formulário, que trouxeram sobre pessoas que vivem essa realidade. Olha só a pergunta que trouxeram aqui: como lidar com esse tipo de criança e ensinar sobre os sentimentos? Essa pergunta é maravilhosa, porque uma das características do espectro do autismo, como eu acabei de falar, no nível de suporte 1, por exemplo, é a dificuldade na interação social. Mas por que isso? De onde vem essa dificuldade na interação social? Vem justamente dessa pergunta que enviaram: ensinar sobre os sentimentos. Por quê? A dificuldade com a interação social, ela vem de uma outra dificuldade anterior, que é a dificuldade de olhar nos olhos. Se eu não olho nos olhos das pessoas, eu não consigo reconhecer expressão de tristeza, expressão de ansiedade, expressão de medo, expressão de desconforto. E se eu não reconheço as expressões, como é que eu vou agir de acordo nas situações sociais? Se eu não entendo quando uma pessoa está triste, ansiosa, com medo ou inquieta. Daí que vem a dificuldade. Então, como que eu vou ensinar então? Uma das formas muito interessantes é o que a gente chama de comunicação alternativa, que são cartões com as carinhas. Tem empresas usando isso já, um quadrinho que fica nas paredes, posicionado estrategicamente, por exemplo, em áreas de interação, como a cafeteria ou a área das refeições, a área da sala de reunião. Um quadrinho com algumas carinhas de triste, feliz, ansioso, para aquele adulto autista se familiarizar com as expressões. Porque a gente fala muito do autismo na infância e se esquece dele na vida adulta, mas o adulto ele não tira o autismo quando faz 18 anos e bota numa gaveta, né? Ele continua com o espectro do autismo. Então é importante, sim, a gente ter ferramentas para entender sentimentos, entender realidades. Então isso vale não só para criança, mas também com adultos. Mostrar essas expressões faciais em forma. Perto, seu áudio ficou mutado. Pronto, desmutei. Ele mutou sozinho. Então é muito importante ter essa sensibilidade, né, de apresentar não só para a criança, mas para o adulto, em forma de quadrinhos, né, esses rostos com diferentes expressões faciais relacionadas a sensações, sentimentos e emoções, né? E aí vieram outras perguntas bem na mesma linha, que, né, perguntando se é hereditário. Então, 80% dos casos é sim hereditário, porém tem outras condições que favorecem o autismo. Uma delas é na gestação. Se você tem uma gestação mais conturbada, conflituosa, isso pode favorecer um ambiente também de muitas tribulações, muitas brigas, muitas inquietações, também favorece. E tem estudos hoje, olha só que coisa, né? Estudos recentes indicando que pessoas com uma inteligência muito fora da curva, por exemplo, nas áreas das ciências exatas, né? Engenheiros, químicos, pessoas que têm uma inteligência assim muito aguçada para assuntos muito peculiares, né, digamos, aquela pessoa que todo mundo chama de, nossa, esse aí é um nerd, né? Esse aí é um CDF. Tem hoje estudos indicando que pessoas que têm uma inteligência muito fora da curva, inclusive pessoas com altas habilidades, superdotação, vão ter também uma chance maior de ter filhos no espectro do autismo, né? Então, esses estudos são de 2024, né? São do ano passado, indicando ali que você tem essa possibilidade também. Eu posso depois dar essas referências, tá? Que eu estou utilizando aqui para nossa troca. Acho importante. Gente, esse quadrinho aqui do Lugar de Fala é um quadro
que muita gente não se confunde quando fala nesse tema, fala, eu não tenho lugar de fala para falar de autismo. Mas, na verdade, todos nós temos lugar de fala, porque lugar de fala é o lugar onde nós estamos falando. Por exemplo, eu falo do lugar de alguém que é autista, mas quem não é, também tem um lugar de fala, para falar do lugar de uma mãe, o lugar de um irmão de um autista, um lugar de alguém que trabalha com uma pessoa autista. E essa figurinha aqui, ela surge justamente porque quando a gente pensa numa pessoa, entre aspas, normal, a gente pensa nesse quadrinho que é um homem cisgênero, forte, neurotípico, mas existem pessoas que não estão aqui nessa figura, que é a mulher, por exemplo, que ela vai sofrer misoginia. O próprio homem, quando ele é gordinho, vai sofrer gordofobia. A pessoa com autismo, que é o caso da nossa troca, vai sofrer capacitismo, né? A pessoa que está na comunidade LGBT vai sofrer homofobia. Então, tudo que sai desse nosso imaginário do normal, que é essa figurinha aqui, vai sofrer algum tipo de opressão, ou racismo, ou preconceito social. Então, quando a gente pensa em lugar de fala, é importante entender de onde a gente está falando, para que a gente possa ser o mais acolhedor possível. E a nossa sociedade, quando a gente tem essa cultura de apontar para o normal, a gente acaba criando uma doutrina da normatividade. E essa normatividade é o quê? É a crença que existe um jeito certo de ser e os outros jeitos estão errados. Essa normatividade ela é estrutural. Ela está na sociedade como um todo. Ela está na escola, está na família, está na religião. Ela é multifatorial. Ela vem da cultura. Ela vem dos desenhos animados que a gente vê quando é pequeno, que só mostram um tipo de princesa, sempre loira, olhos claros, magrinha. Nunca tem, né, uma princesa down num desenho da Disney. Por quê, né? Por que que não tem uma princesa ou um príncipe autista, né? Seria tão legal, porque a criança já ia crescer entendendo que é normal ser diferente. Mas não, como eles colocam só um padrão, a gente cresce acreditando na normatividade. E a normatividade, gente, infelizmente, também é socioeconômica, porque o tratamento do autismo em geral não é barato e as pessoas que estão em vulnerabilidade social acabam tendo tanto o diagnóstico como um tratamento muito mais tardio. Eu, por exemplo, descobri que sou autista com 40 anos. Karina, fica à vontade. Legal que você vai trazendo os temas, Humberto, e a gente vai associando aqui ao nosso dia a dia, né? Hoje, por exemplo, a Inova e a Saúde, nós lidamos com muitas pessoas, né? Assim, temos uma interação que seja esporádica, estou falando ali dos nossos usuários de centro de saúde, Sim, com as nossas crianças das escolas e das MFs, e às vezes a gente pode estar se deparando com uma criança que tem algum tipo, né, dessas deficiências aí, cognitivas, enfim, né, ocultas, e que nem o próprio pai conseguiu diagnosticar ainda. Então, assim, qual é a minha pergunta, assim, qual é o nosso papel, né, pensando que a gente está adquirindo esse conhecimento, tendo um olhar mais consciente, né, sobre, então, essas deficiências ocultas, é, qual é o nosso papel? Como a gente uhum, age? Se é muito invasivo, a gente orientar o pai, de repente, se a gente percebe algo, falar com o pai, se isso resvala no capacitismo, porque às uhum. vezes a gente, na intenção de ajudar, de orientar, e Sim, até mesmo entre nós, né? sim, sim. Nossa, você foi falando algumas coisas aí, eu fiquei olhando para mim, eu falei, opa, será que não tem alguma coisa aqui que de repente está oculto e isso pode estar me prejudicando? Será que não vale a pena eu ir é, e me conhecer? Será que não tem um diagnóstico que está oculto aqui, que Uhum, não vale a pena? Porque às vezes pode estar atrapalhando também a minha vida, e sim. então eu estou achando, ah, não, é normal, eu que sou uma chata mesmo. Uhum. Maravilhosa essa tua fala, porque existe um medo muito grande, inclusive na própria escola, de se apontar para os pais, porque a gente vai ver num slide que está aqui na frente, um tema que é esse aqui, que são os pontos de atenção do espectro, né? E como você muito bem trouxe, será que não vai parecer capacitismo se eu chego, por exemplo, para uma irmã de um colaborador e falo, olha, ele se distrai bastante, eu tenho a impressão que pode ter ali um TDAH, e essa pessoa chamar a gente de capacitista porque está
colocando numa pessoa uma característica do TDAH, sendo que aquela característica não está vinculada a um diagnóstico, mas a um traço pessoal dela. Então é muito interessante essa observação. E aí, o que que a gente pode fazer, né? A gente pode delegar essa função a quem é de direito. Por exemplo, as empresas costumam ter o departamento pessoal. E aí, o departamento pessoal existe justamente para tratar das questões das pessoas que estão ali na empresa. Então, é interessante que exista um canal seguro de contato. E aí, se o departamento pessoal convoca aquele colaborador para uma conversa, é diferente, por exemplo, de um colaborador, de um colega chamar a atenção daquela pessoa ou de um conhecido dela, talvez numa situação que possa ser equivocada, como imagina, um happy hour, ou de repente uma festa ali da empresa que tá a família, tipo, pô, aproveitando que você está aqui, aí você vai lá e faz uma observação fora de contexto. Então, a dica que a gente sempre dá quando fala com empresas é utilizar o canal seguro para isso. Que cada empresa vai ter o seu, né? Eu não conheço a compliance da Inova, mas às vezes é a ouvidoria, às vezes tem uma consultoria, às vezes é o próprio RH, às vezes tem um grupo de afinidade que trata, né, de todas as questões, tanto de racismo, como de gênero, como de etarismo, né? Cada empresa tem um modelo, né? E aí é muito interessante que esse canal oficial seja acionado justamente para não cair nesse risco, né, da pessoa ser mal interpretada. E aí, junto com o capacitismo, eu já até lembro de novo a psicofobia, que é quando você estigmatiza a pessoa que tem uma condição já diagnosticada, mas às vezes você quer ajudar. Por exemplo, você sabe que a pessoa tem DH, a pessoa já declarou que tem TDAH, e aí você chega e fala, poxa, você esqueceu de novo, né? E aí você às vezes está com um tom numa boa, você tá, pô, a pessoa realmente esqueceu de novo, e você está dizendo, esqueceu de novo, sei lá, de assinar o ponto, por exemplo, né? E aquela pessoa se sentir atacada no TDAH porque você enfatizou, né, aquele de novo. Então, esse cuidado na fala, ele é muito importante. E a tua pergunta apontou diretamente para isso, né? Que tipo de como abordar, né? Então, esse cuidado eu acho que é o mais importante, né? Para que essa pessoa se sinta acolhida nesse espaço. E antes de te dar a palavra, eu vou falar só do último, o penúltimo e último ponto, que é o fonocentrismo, que é a gente se concentrar muito na fala. Isso que é fonocentrismo. Para a pessoa no espectro, é muito difícil se expressar pela fala. Então, às vezes, é importante a gente também olhar outros ah, fatores, né, de identificação de uma percepção que a gente tem do outro. Então, olha para a postura dessa pessoa, olha para se ela está agitada, repetindo muito o movimento, ela pode estar ansiosa. Aí você chega e pergunta, tá tudo bem, né? Então não ficar só focado, porque quando a gente é fonocentrista, o que que a gente fala, né? Quando a gente tem um autista ali em crise. Poxa, ele ficou em crise, mas não falou nada, deixou chegar a esse ponto. Poxa, ele não falou porque falar por si só já é uma dificuldade, já é uma barreira atitudinal, que é o que está aqui. Barreira atitudinal é quando você tem uma barreira que ela está invisível ali, mas que ela existe. Por exemplo, você chega para uma pessoa autista e fala: "Ó, amanhã vai ter happy hour, todo mundo aqui que eu vou trazer um karaokê para todo mundo cantar." Gente, uma pessoa que está no espectro do autismo, ela não vai pegar um microfone e cantar na frente de todo mundo. Então, só de falar para ela que todo mundo vai cantar, mesmo que seja brincadeira, ela não vai se sentir encorajada a participar dessa comemoração e desse happy hour. Então, se for ter um karaokê, beleza, pode ter. Mas não diz que todo mundo vai ter que cantar, mesmo que seja brincando, porque uma das características do autismo se chama literalidade. O autista leva tudo no sentido literal. Então, se você fala que todo mundo vai ter que cantar no karaokê, dependendo do nível de suporte desse autista, ele pode achar que você está falando sério e que todo mundo vai ter que cantar em algum momento e ele não vai comparecer com medo de ter que cantar real mesmo. Pode parecer até brincadeira o que eu estou dizendo, mas é comum no autismo isso acontecer. Tá certo? Fica à vontade, Karina. Não, excelente, Alberto, porque você parece que a gente combinou e não combinamos nada, né? Mas quando você traz na sua fala essa questão da importância, né, os ambientes de trabalho terem um espaço ou alguém que faça esse acolhimento,
hoje a Inova, ela se dedicou a isso, né? Então, hoje nós temos uma área de psicologia organizacional que, além, né, de outras atividades de acolhimento aos colaboradores, cuida literalmente aí dos nossos colaboradores PCDs. Então, assim, acolhe, visita esporadicamente para entender, né, como é que está, quais dificuldades, quais os desafios que essa pessoa está tendo, para que, inclusive, ela se sinta amparada e não, obviamente, sem resvalar aí na questão do capacitismo. Não Sim, é exigir menos, né, das pessoas, não é, inclusive porque elas têm, todos nós, né, temos grandes potenciais. E não uhum, é a gente não pode limitar uma pessoa ou colocá-la numa situação de vulnerabilidade por conta de uma deficiência, porque ela é e muito capaz. Nós temos talentos assim brilhantes dentro da Inova e que perfeito. são PCDs. Então, assim, só queria lembrar aqui para a nossa turminha que se você precisa de um apoio, por mais que ainda, puxa, não sou diagnosticado, nada, mas isso me interessou, eu quero me conhecer mais, procura a nossa área de psicologia organizacional, a Sandra está lá hoje cuidando da turma, acompanhando, a PAI também nos ajuda aí em alguns acompanhamentos específicos, então aproveitem porque o ambiente de trabalho que vocês estão hoje oferece esse apoio, tá bom? Só queria reforçar isso. Obrigada, Humberto. Nossa, sensacional, Certo, eu queria maravilhoso. informar também que tem Uhum. algumas questões no chat. Ah, Se você maravilha. quiser, eu posso É, ler ou você quer. sim, por favor, porque como eu estou compartilhando a tela inteira, eu Sim. não tenho acesso ao chat. E se eu abrir o chat, vai sair da apresentação. Ah, vou ler. Ó. Primeiro foi a Gil, falou assim: Uhum, ó, quais profissionais podemos procurar para ter o diagnóstico? uhum. Aí, beleza. Você quer responder essa ou posso continuar? Então, psicólogo, psiquiatra e neurologista. O Thomas virou e falou assim: ó, minha esposa é Taninha, pedagoga. Oi. desculpe interromper, mas só lembrando então que eu acabei de falar, Gil, se você quiser dar um passo com relação a isso, vai lá, procura a Sandra, e já é um primeiro passo, e nós vamos te ajudar na condução desse caminho, tá bom? Maravilha. Vamos lá. O Thomas disse assim: minha esposa é pedagoga e se especializou na área. Através dela, descobrimos que eu e meu filho têm TDAH. Eu descobri com 42 anos. Hoje vejo a importância de aceitar que isso não é vergonha, mas também não deve ser desculpa. E cuidar Uhum. de um tratamento acompanhado de profissionais. Faz toda a diferença na nossa vida. Aí É agora isso. a Gil virou e falou assim: sempre me falam que tenho toque, por querer as coisas bem organizadas. Então, é aquilo que a gente estava falando, né, da psicofobia, né? Falar que a pessoa tem toque sem a pessoa ter um diagnóstico é psicofobia. Não é legal. Inclusive, eu sei que a gente está num ambiente seguro, então eu posso falar isso. Isso é muito sério, porque dependendo do letramento que a pessoa que escuta isso tem, a pessoa pode, inclusive, acionar legalmente quem fica dizendo que ela tem toque. Então, é muito importante a gente saber do outro como ele se sente com esses comentários, mesmo quando são brincadeiras, porque eu já fui contratado, inclusive, por empresas porque estavam tendo dificuldades nessa área, as pessoas se sentindo assediadas, né? Porque recebiam esses comentários: você tem TDAH, você tem toque, você é autista, vive desligado e tal. E aí as pessoas estarem ali tendo um conflito muito grande, né? Então, eu sei que é brincadeira, a gente está num ambiente aqui onde vocês já se conhecem há muito tempo, não é o caso aqui, mas como vocês circulam não só dentro da Inova, mas em vários lugares, não levem esses hábitos para fora, que isso pode gerar não apenas processo, mas até mesmo a pessoa acionar ali a lei mesmo, e você de repente, se vê num imbróglio, né, numa situação sem nem imaginar que isso era possível, porque é considerado preconceito, né, a psicofobia. Então, muito cuidado com essas brincadeiras que envolvem saúde mental. Inclusive, vocês devem saber que a NR1 agora é uma norma que obriga as empresas a abordarem a saúde mental junto aos colaboradores. Então, brincadeira envolvendo saúde mental
hoje é muito arriscado, mesmo num ambiente seguro. Eu sei que vocês estão aqui, enfim, em família, mas fora da Inova, fora dos muros da Inova, cuidado com esse tipo de brincadeira que pode gerar dificuldades que a gente nem imagina. Acho que esse é um parêntese importante para abrir aqui. E aqui, gente, nesse quadrinho da jornada do capacitismo, Certo. sim, Última, desculpa, tem mais uma, tem só mais para uma? finalizar. Bom dia, meu nome é Rafaela e atualmente estou cursando pós-graduação em Educação Especial. Gostaria, se Maravilha. possível, de solicitar o acesso a esse material, pois acredito Com que ele certeza. contribuirá Uhum. de forma significativa para o meu aprofundamento no meu trabalho acadêmico. Desde já agradeço. Com certeza. Eu elaborei esse material justamente porque eu vi que não havia repertório quando a gente fala de saúde mental nas organizações, não tinha um repertório organizado para abordar esse tema dentro do ambiente organizacional e fora dele. E aí, por isso que eu fiz esse quadrinho da jornada. Só que para esse quadrinho, eu acho que quem vai me ajudar muito nele é o Tito, porque ele mostra a caminhada que as pessoas costumam ter nessa descoberta através do espectro, né? Então, eu queria saber se para o Tito ele se viu em algum desses lugares, né? Geralmente, o que que o eu diria, o código, né? A literatura acadêmica fala que as pessoas costumam passar por esses momentos aqui, esses degraus. Eu queria saber se ele passou por esses lugares da negação, depois buscar informação, sentir alguma culpa e depois se tornar um agente do anticapacitismo, ou se pulou algum quadrinho dele, né? Como é que foi essa jornada para você compartilhar com a gente, né? Porque eu acho que é muito importante ouvir alguém que vive de fato o que a gente está falando, né? Porque, aliás, esse é um detalhe importante. Toda vez que a gente fala de um tema, chamar quem vive aquele tema para conversa é fundamental. Tá falando de etarismo? Chama uma pessoa idosa. Tá falando de LGBTfobia? Chama uma pessoa trans, lésbica ou homoafetiva. Tá falando de capacitismo? Chama um cadeirante. E assim vai. Porque aí a gente consegue, de fato, ter um conhecimento de quem vive aquela experiência. Meu irmão, o espaço é teu. Como é que tem sido a tua jornada nesses elementos que a gente está compartilhando aqui? Valeu, gente. Bom dia, né, todos. Obrigado aí pelo espaço. Eu achei interessante porque eu olhei aqui e eu falei assim, eu passei, mas eu não sei se eu passei totalmente pela parte da culpa, mas assim, a questão da negação, a primeira vez que eu ouvi, né, a possibilidade de ser autista, eu fiquei assim, não, não é possível. Não, pelo amor de Deus. Porque você tem isso e isso. Sim, mas são meus traços de personalidade, são as coisas que me tornam uma pessoa única. E aí você fica, aí porque a gente vive também numa sociedade que transforma tudo em sintoma, tudo adoece, né, as relações. E aí eu pensei assim, quer dizer então que todos os meus traços são, na verdade, sintomas de um problema. E passei muito tempo, assim, mais de um ano, né, com essa sensação, não, não vou procurar esse diagnóstico, isso aí é viagem, isso aí não faz sentido. E aí, aos poucos, eu fui entrando nesse processo da informação, né? Você começa a ler, você começa a ouvir relatos, você começa a pesquisar e você vai se encontrando nesse processo. E aí, foi aí que eu saí dessa negação e entrei num processo de aceitação pessoal, quando Legal. você começa a se conhecer e você começa a perceber, não, isso não é um sintoma, isso é um traço. Muitas Uhum, vezes um traço fundamental da minha personalidade, que é causada por uma estrutura neurológica distinta que eu tenho uhum. de maior parte da população do planeta. E, eh, e aí você começa a revisitar, né, momentos da infância, porque o meu diagnóstico foi tardio, eu fui diagnosticado com Uhum. 31 anos, um pouquinho mais talvez, agora a data exata me foge. Mas assim, foi depois dos 30 eu fui diagnosticado, e você começa a revisitar esses momentos da sua infância, você pensa: quando eu era criança e eu não gostava de comer, e até hoje eu tenho um problema com determinadas texturas de alimento, e eu ouvia da minha família que o menino é chato para comer mesmo, só levanta da mesa depois que comer tudo, e Uhum. e e às vezes de não levantar, de ficar lá: "Ok, então vou ficar aqui o resto do dia". Ou de ter momentos, assim, que eu estava com os colegas da escola, eu falava: "Velho, cansei, tá fazendo barulho demais aqui", eu me esconder na biblioteca e passar o intervalo da escola inteiro lendo. E às vezes dessas hipersensibilidade e às vezes de uma certa insensibilidade também, e aí você vai vendo
essas características que você passou a vida inteira achando que eram falhas do seu caráter, né? Ah, porque eu sou preguiçoso, porque eu sou chato para comer, porque eu sou chato para conversar com as pessoas, porque eu não gosto de lugar cheio de gente. E aí você começa a se aceitar nesse Uhum. processo e isso é profundamente libertador, Nossa. né? Porque eu parei de cobrar de mim uma série de atitudes que antes eu cobrava, porque é isso que as pessoas fazem, mesmo que elas não Uhum. gostem, elas têm que fazer isso. Eu falo, não, não tenho que fazer mais. Se esse lugar é muito cheio e me incomoda ir para lá, eu não vou. Se começou a ficar barulho demais, eu vou para casa. Eu não sou obrigado a forçar mal-estar em mim para agradar a humanidade ao meu redor. E aí acho que é aí que a gente entra nessa parte do anticapacitismo, quando você começa a entender isso em você e Uhum. você começa a conseguir explicar para as pessoas ao seu redor o que são essas coisas e você começa a fazer parte de um processo de mudança no mundo ao seu redor também, Maravilha. né? É isso. Nossa, que lindo te ouvir, cara. Obrigado, porque a literatura tradicional, ela fala em culpa justamente porque quando a pessoa tem informação, ela faz esse movimento que você fez de revisitar a infância, só que ela faz esse movimento com culpa de, poxa, então eu não quis ficar ali com os meus amigos, decepcionei todo mundo. Mas era por causa do autismo, e se sente culpada. E você não, você já foi para aceitação. Pô, eu me aceito porque eu não queria ficar ali com os amigos porque aquele ambiente estava me desregulando e eu estava me protegendo. Então, maravilhoso, porque a maioria das pessoas, infelizmente, não faz esse movimento de autoacolhimento, mas faz um movimento de se culpar, né? Então, é muito legal ouvir um exemplo que sai, né, que contraria essa estatística de maneira positiva, né? Muito legal mesmo. Gente, esse material é de vocês, então eu não pretendo cobrir todos os pontos detalhadamente, mas eu queria passar rapidamente por intencionalidade, porque o anticapacitismo, ele não pode ser uma intenção, ele precisa ser intencional. A intenção, ela vem e vai embora. A intencionalidade, ela tem pilares. Então, por exemplo, a interdisciplinaridade é um deles. Para a gente tratar o autismo, é importante envolver várias disciplinas, não apenas, como muitas vezes a gente pensa, a psicologia. Então, uma outra disciplina que é muito comum, mas pouco falada, por exemplo, é a música. A música ajuda muito a pessoa no espectro para se autorregular. Então, um ambiente com uma música tranquila, alguém perguntou como que o ambiente deve estar, né, para acolher aquela pessoa, né? Uma das perguntas que chegou. E é isso. Músicas tranquilas, não músicas muito agitadas. Uma outra disciplina também que é a organização, ambientes com muitas cores, muitos desenhos, desregula também emocionalmente. Então, que seja um ambiente com uma paleta de cores o mais leve possível. Intersetorialidade, que é todos os setores juntos. Então, a empresa tem RH, a empresa tem comunicação, a empresa tem marketing. Todos esses setores, educação, precisam conversar e convergir nessa direção do anticapacitismo, não apenas no Abril Azul, né, mas ao longo de todo o ano. Interinstitucionalidade que está aqui é conversar com outras instituições que abordam o tema. Então você tem, por exemplo, a ONU, que tem muitos materiais bacanas, você tem a Unicef. Então, uma instituição conversar com a outra é positivo. A Inova, por exemplo, se tiver um centro cultural aí em Minas que está no Abril Azul, falando sobre o tema, convidando pessoas, fazer um intercâmbio, esse contato é sempre encorajado, né? E a multidisciplinaridade também. A diferença entre interdisciplinaridade e multi é que na multidisciplinaridade, esses profissionais de disciplinas diferentes, eles trocam entre si. Então, por isso que eu dei o exemplo, por exemplo, da música, que às vezes o musicoterapeuta conversando com um professor de uma criança no espectro vai aumentar muito a produtividade e aprendizado dela na escola. Da mesma forma que na empresa, o colaborador, se tiver uma conversa entre o terapeuta que o está atendendo e o setor da empresa que está trabalhando esse acolhimento, ele vai ser muito melhor abraçado, porque vai ter essa troca entre profissionais. E por último, o multiletramento é o que a gente está fazendo aqui. Estamos fazendo um letramento de anticapacitismo aqui juntos e, ao mesmo tempo, acabamos de ter uma aula de letramento emocional com o Tito, porque ele falou das emoções que vieram para ele junto com o diagnóstico. Então, a gente entende que bate realmente
um mal-estar de caramba, eu vou negar isso, eu não quero me ver nesse lugar, porque a sociedade diz, por exemplo, que quem toma remédio tarja preta é isso, é aquilo, né? A gente sabe que existe um capacitismo e uma psicofobia muito grande em torno de quem toma medicação para a saúde mental. Eu, pelo TDAH, tomo a Ritalina. E a Ritalina tem uma caixinha ali com a tarja preta. Então foi muito difícil para mim aceitar que a Ritalina seria minha medicação por conta dessa tarja preta que é muito estigmatizada na sociedade. E a educação, que é isso que a gente está fazendo aqui, educação continuada, ela é informativa. Tivemos várias informações aqui. Ela é formativa, porque ela te leva a buscar ainda mais informações para você crescer ainda mais. E a educação ideal, ela precisa ser imersiva, da gente entrar no universo do outro. Por isso eu fiz questão, né, de ter essa partilha do Tito, porque a gente vê uma pessoa que vive aquilo abordando, e eu próprio, né, que também sou autista, trazendo aqui vivências, porque a gente tem essa possibilidade de entrar no tema com quem está vivendo. E aqui, gente, eu trago uma dica que eu chamo de método pacto. Por que o pacto, né? Porque a gente precisa fazer um pacto de acolher aos autistas. E o pacto tem 5 letras e cada letra representa um ponto que a gente precisa se comprometer nesse acolhimento dos autistas. O P é presença, esteja junto de fato dos autistas que estão nos teus ambientes, sejam da família, no trabalho ou ambiente social. O A é de atenção, dê atenção real, porque a maior causa, até me dói falar isso, mas é importante falar porque a gente está num espaço de informação. A maior causa de óbito entre pessoas autistas nível 1, que são essas pessoas que conseguem se expressar, falar, mas têm dificuldade na interação social, vocês sabiam que é o suicídio? Porque elas se sentem sem atenção da sociedade, se sentem isoladas e muitas vezes acabam desenvolvendo um quadro de TAG, que é o transtorno da ansiedade generalizada, que evolui para uma depressão e muitas vezes leva para esse fim da vida. Então é importante ter esse cuidado, que é a letra C, cuidado real mesmo, de estar junto, ouvindo, perguntar como uma pessoa está. Transparência é para responder aquilo que perguntaram, né? Como é que eu abordo o autista? Sendo transparente. Olha, não sei, como é que você se sente melhor que eu fale com você? Você quer que eu fale mesmo? Não devo, devo esperar você me procurar? Como é que é isso para você, né? Como é que é essa abordagem? Tá tudo bem te perguntar se tá tudo bem? É isso, é entender como é que o outro lida com esse cuidado. E orientação é buscar informações, como a gente acabou de falar, fazer ao longo dessa hora aqui juntos, trocando muitas informações. Vocês têm informações nas redes sociais, eu vou compartilhar todas as referências que eu usei para fazer essa apresentação também. E isso vai nos ajudar muito a crescer juntos, porque juntos nós somos muito mais fortes. Obrigado, Inova, por esse espaço. Contem comigo sempre, não apenas aqui nessa apresentação, mas, como eu digo, sempre mesmo, né? Nas minhas redes sociais, é só procurar Humberto Baltar, né? Estou aqui disponível, porque eu entendo que esse aprendizado é para a vida toda, né? Ele não está restrito ao Abril Azul, mas ao todo ano. Então podem ficar super à vontade para me procurar e conversar, porque esse aprendizado é eterno. Perfeito? Se tiver mais perguntas, comentários, fiquem à vontade, gente. O espaço é de vocês. Um abraço e obrigada. Humberto, arrasou, estou extremamente impactada. Tem alguns comentários aí no chat, ó, para você, se você quiser dar uma olhadinha. Acho que agora você consegue, né? Que legal. Agora eu estou visualizando aqui. Até deixei, eu falei para me procurarem e não deixei meu contato, né? Então botei meu contato aqui. Esse aqui é meu perfil do LinkedIn e o meu e-mail, né, que é contato@humbertobaltar.com. Fiquei muito feliz com esses comentários, porque um deles que mexeu bastante comigo é quando diz, né, que esses assuntos são muito importantes. Eles são muito importantes e muito invisibilizados. Então é muito importante a gente realmente dar essa atenção ao tema. Porque, como eu disse no início, nem a escola está fazendo isso. Olha só, né? A gente, infelizmente, não está tendo ainda no país uma atenção devida a esse tema. Nem o autismo, nem o TDAH, nem o TAG, TOD. Então, ter um espaço como esse é muito bacana. E aí, essa partilha da Rafaela também sobre essa busca por qualificação, eu acho que é um conselho bacana também. Então, quem tem alguém na família,
buscar. Hoje você tem cursos online gratuitos. Eu tenho vários links, inclusive, que eu posso compartilhar também. Posso enviar depois para vocês e internamente vocês compartilham, porque esses cursos são muito importantes, gratuitos, podem ser feitos no teu tempo online também. Perfeito? Eu que agradeço, Nelma. Estamos juntos. Então, obrigado a todos, todas as pessoas. Obrigado pelo acolhimento também. Foi muito importante estar aqui. Como foi dito, né, infelizmente, muitas pessoas são muito ignorantes sobre o tema, né, e não buscam essas informações. Então, que a gente possa ter esse canal aberto. Eu, mais uma vez, reafirmo aqui, é, podem me procurar, fiquem à vontade. Eu sou um educador em tempo integral e acredito que a educação é o caminho para mudar essa sociedade. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pelo espaço Inova. Contem comigo sempre. Tamo juntos. Nós que agradecemos. Eu acho que foi enriquecedor para todos que estão aqui presentes e para aqueles que vão assistir futuramente também. Gente, eu queria Maravilha. agradecer a participação de todos, dizer que nós estamos disponíveis, né? Temos diversas marcas da empresa, caso você precise de ajuda ou tenha alguma pessoa próxima a você, que você tenha alguma desconfiança. Aqui nós temos vários canais, né, de extremamente confiança que estão disponíveis para vocês. Gente, muito obrigada a participação de todos. Karina, você quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que não, qualquer coisa que eu acrescente aqui, eu vou repetir o que vocês disseram. Então, Humberto, Sandrinha, vocês como time da Consolidar, muito obrigada. Mais uma vez, reforçando aqui para o nosso time a importância que a Inova dá para a educação, né? Educar as pessoas para esse mundo. E a educação inclusiva, ela faz parte do desenvolvimento de cada um de nós. Então, muito obrigada, Sara, por conduzir também esses momentos, capitanear também esses momentos de aprendizado. E obrigada a todo mundo que está aqui se dedicando, investindo o tempo de vocês para este conhecimento, este autoconhecimento, né? E, inevitavelmente, se desenvolvendo também como grandes seres humanos. Obrigada, gente. Obrigada. Berta, eu vou pegar o material também com você, e aí eu envio nos grupos que eu tenho aqui o seu contato, tudo direitinho pro pessoal. Tá bom? Maravilha. Contem Se você comigo. permitir. Fechou. Obrigada, gente. Um abraço a todos. Tchauzinho. Tchau, tchau. Bom dia.